Saiam, nós já dividimos tudo. Minha tia exigiu na leitura do testamento do vovô. O advogado franziu a testa. O nome dele estava no testamento. Então a sala ficou em silêncio. Certo, Reddit, isso vai ser longo, mas acreditem em mim, vale a pena. Estou falando do tipo de história de vingança familiar que faz você querer brindar por finalmente colocar as coisas no lugar. Preciso que vocês leiam tudo, sério. Isso corta mais fundo do que vocês imaginam. Meu nome é Damien, 29 anos, homem, e conserto carros para viver. Não é exatamente um trabalho prestigiado nos padrões de hoje, mas aqui está a questão, eu ganho $65.000 por ano. Sou o melhor mecânico que a Brunos Auto Shop já teve e consigo diagnosticar problemas de motor apenas ouvindo eles funcionarem em marcha lenta. Meu velho, Vincent, e minha mãe, Anita, são de verdade. Papai trabalha com martelo em equipes de construção desde os 18, mamãe limpa casas de gente rica em Lincoln Park que enxugam o traseiro com notas de $100, mas tem crises nervosas se ela se atrasa 5 minutos por causa do trânsito. São pessoas que me ensinaram que sua palavra significa algo, que um dia de trabalho honesto merece um pagamento honesto e que você julga as pessoas por como tratam o faxineiro e não por quanto gastam no almoço. Nós moramos em um apartamento pequeno de 2 quartos em Bridgeport até eu ter 16 anos, paredes tão finas que dava para ouvir os vizinhos gritando sobre dinheiro todas as noites. Um radiador que soava como alguém batendo em um tambor com uma chave inglesa e estacionamento que era basicamente uma arena de guerra com os limpa-neves. Papai chegava coberto de serragem e pedaços de gesso, as articulações gritando depois de 10 horas no andaime e ainda assim sentava para me ajudar com o dever de álgebra. Mamãe fazia turnos duplos limpando os banheiros dos outros e de alguma forma conseguia fazer nosso apartamento caindo aos pedaços parecer um lar. E sabe de uma coisa, nunca ouvi eles reclamarem, nunca agiram como se tivessem vergonha de se sujar por dinheiro, nunca me fizeram sentir que éramos pobres, mesmo quando jantávamos sopa 3 noites seguidas porque o dinheiro estava curto. Eles tinham orgulho do que faziam e me ensinaram isso também. Aí vem o outro ramo da família. Meu avô, Chester Kowalski, era de verdade, durão a moda antiga, construiu um império começando em 1978 com uma Chevy velha, uma caixa de ferramentas cheia de chaves de segunda mão e um tipo de ética de trabalho que as pessoas modernas pensam ser um mito. Rastejou por esgotos, consertou canos quebrados quando fazia 20 graus negativos e transformou a Kowalski Plumbing and Heating na maior operação comercial de Chicago. O cara conseguia consertar qualquer coisa, não tinha medo de se sujar e tratava os clientes como seres humanos. Quando eu era velho o suficiente para entender o que era sucesso, o vovô Chester já faturava 7 dígitos e tinha mais contratos comerciais do que a maioria das empresas poderia sonhar. Mas os outros filhos, meu tio Russell e minha tia Camille, decidiram em algum momento que o trabalho de verdade estava abaixo deles. O tio Russell, 47 anos, dirige um Lexus que mal consegue pagar e trabalha como gerente de nível médio na Strategic Solutions Inc., mora em uma mansão falsa em Naperville com granito em tudo e ainda age como se fosse dono da Apple. Ele usa ternos que custam mais do que a maioria das parcelas de carro das pessoas e solta frases como maximizar o capital humano. A tia Camille, 44 anos, casou com um cara de fundo fiduciário cuja grana da família sumiu quando o mercado imobiliário quebrou em 2008. Ainda faz compras na Nordstrom e dirige um Cadillac Escalade com 3 parcelas atrasadas, mas fala sobre padrões familiares como se tivesse descendência da realeza britânica em vez de um cara que instalava vasos sanitários. E o menino de ouro deles, Carter, meu Deus, nem sei por onde começar. Carter Richmond, também 29 anos, foi para Northwestern com o dinheiro emprestado de mamãe e papai e conseguiu um diploma de negócios em marketing estratégico e inovação digital. Parece impressionante até você perceber que significa que ele passou 4 anos aprendendo a fazer apresentações em PowerPoint. O garoto nunca tocou em uma ferramenta mais complicada que uma chave de fenda e acha que trabalho manual é coisa de camponês enquanto ele perturba mercados e aproveita sinergias. Ganhou um emprego qualquer em uma startup de tecnologia que queimou o dinheiro dos investidores, mas desfilava como se fosse o próximo Steve Jobs. Então, todo encontro de família era o mesmo circo humilhante. Camille encurralava minha mãe e soltava comentários tipo: Anita, você parece tão cansada, já pensou em encontrar algo menos exigente? Russell dava tapinhas nas costas do meu pai e fazia sermões sobre expandir seu conjunto de habilidades e pensar no quadro maior. E a pior parte, como eles me tratavam crescendo. Cada vitória era minimizada, cada tropeço era ampliado. Quando entrei para o time de luta livre no 2º ano do colégio, Camille fez questão de todos saberem que Carter era capitão do time de debate e tesoureiro do conselho estudantil. Quando consegui minha certificação AS aos 19, Russell se perguntava por que eu estava me limitando a trabalho braçal quando poderia mirar em gestão.
Carter nunca perdeu a chance de se gabar de estágios em empresas de marketing. O garoto não conseguiria dar partida em um carro nem se sua vida dependesse disso, mas agia como se estivesse destinado a capas de revista. Os churrascos de família pareciam guerra psicológica. A gente aparecia com nosso melhor look do Walmart enquanto eles exibiam tudo de grife e se gabavam de viagens para lugares que nunca poderíamos pagar. Eles nunca diziam isso diretamente, isso exigiria coragem de verdade, mas toda vez eles faziam questão de nos fazer sentir como lixo com aqueles comentários passivo-agressivos. Todo domingo a gente dirigia até a casa do vovô enquanto o tio Russell e a tia Camille chegavam com seus carros alugados reclamando do trânsito como se estivessem fazendo um favor a todos por aparecer. O vovô agarrava meu ombro. Vamos lá, garoto, vamos ver se conseguimos fazer essa Chevy funcionar direito. A garagem dele era minha igreja, 3 baías profissionais com elevadores, ferramentas organizadas como um arsenal militar e caixas de peças separadas por década e aplicação. Cheirava a óleo de motor, WD-40 e trabalho honesto. Era o lugar onde um homem que entendia de máquinas ia para resolver problemas. Passávamos horas reconstruindo carburadores, soldando escapamentos, trabalhando em um Impala 58 que tinha sido a primeira grande compra dele depois que os negócios decolaram, em um Challenger 70 que ele tinha resgatado de um celeiro decadente no interior. Carros que exigiam paciência, habilidade e respeito pela engenharia que os havia criado. Teu pai é o único dos meus filhos que nunca voltou rastejando quando as coisas apertaram, ele me dizia enquanto limpávamos velas de ignição. O Russell já me emprestou 22 mil e ainda estou esperando aquele cheque. A Camille queria que eu fosse consignatário daquela casa que ela nunca poderia pagar de verdade. Teu velho nunca pediu um centavo. Então por que eles acham que merecem esmolas? Porque eles nunca aprenderam a diferença entre ganhar e esperar, eu errei em criá-los. Ele tinha razão. Eu lembro que quando tinha 14 anos, papai sofreu uma queda feia do andaime, estragou 2 discos, rompeu o manguito rotador e destruiu o joelho, tão grave que precisou de cirurgia. A indenização trabalhista era basicamente roubo legalizado, eles contestaram cada pedido, questionaram cada médico e arrastaram os pagamentos até ficarmos 4 meses atrasados em tudo. Eu me lembro de sentar à mesa da cozinha vendo meus pais se preocuparem com contas que não podiam pagar, me perguntando se acabaríamos sem teto porque papai teve a ousadia de se machucar no trabalho. Sabe quem ajudou sem ninguém pedir? O vovô Chester apareceu com mantimentos, um cheque de aluguel e deixou claro que isso não era caridade, era a família cuidando dos próprios assuntos. Comprou botas de trabalho novas quando as minhas arrebentaram, pagou meu uniforme de luta livre para eu poder continuar no time, até cobriu minha viagem de formatura para eu não ser o único garoto que não podia pagar. Nunca jogou isso na nossa cara em brigas. Sabe quem nem mandou um cartão de melhoras? O tio do Lexus e a tia do Escalade que estavam ocupados demais para ajudar o próprio irmão. Russell estava lidando com os próprios desafios de fluxo de caixa, Camille redecorava a cozinha e não podia arcar com a despesa, mas ambos acharam tempo e coragem para dar sermão aos meus pais sobre planejamento financeiro. Naquele inverno, enquanto papai estava de cama e jantávamos cereal, eu escutava Camille se gabar do conjunto de móveis de 12 mil dela e no Natal o Russell falava sobre a viagem de esqui da família ao Colorado, gastando em uma única férias mais do que a gente gastava em comida em 6 meses. Foi aí que percebi o quão bagunçada e disfuncional era a família. Mano, deixa eu te contar também. Lembra como minha tia sempre me comparava ao filho dela? À medida que fui crescendo, as comparações ficaram ainda piores. A tia Camille transformava cada conversa em uma apresentação distorcida onde eu sempre falhava em alcançar os padrões do precioso filho dela. O Dia de Ação de Graças de 2019 foi o auge da loucura. O Carter tinha acabado de conseguir uma promoção na startup dele, estrategista sênior de desenvolvimento de negócios. O garoto entrou na casa do vovô usando um terno cinza grafite, falando alto no iPhone sobre otimizar penetração de mercado. Camille praticamente flutuava de orgulho. Carter acabou de garantir uma parceria com uma empresa da Fortune 500, a avaliação da firma dele aumentou 400% neste trimestre. O Russell não mencionou que eles estão se preparando para um IPO? Absolutamente, o Russell emendou, porque alimentar as ilusões da Camille aparentemente era o trabalho paralelo dele. O Carter se posicionou perfeitamente para a próxima onda de expansão digital de mercado. Enquanto isso, eu estava ali com o meu Levi's mais limpo e uma camisa de flanela do Walmart assistindo aquela encenação, quando a Camille me lançou aquele olhar. E Damien, o que há de novo com você, ainda trabalhando naquela oficina? Eu fiquei calmo, sim, ainda consertando as coisas quando quebram. Eu disse, alguém tem que saber como as coisas realmente funcionam. Claro, que prático. Do jeito que ela disse prático parecia que eu tinha câncer. Carter,
Por que você não conta ao Damien sobre sua promoção? Talvez ele pudesse aprender algo sobre expandir seus horizontes. Mais tarde, enquanto os adultos discutiam política na sala, Carter me encurralou na cozinha. Olha, Damien, eu entendo que você está fazendo o que gosta, mas já pensou em oportunidades de verdade? Eu provavelmente poderia conseguir uma entrevista para você na minha empresa, nível inicial obviamente, mas você aprenderia sobre negócios de verdade. O que te faz pensar que eu quero trabalhar na sua empresa? Bem, quero dizer, olha onde você está, quase 30 anos, ainda alugando, trabalhando para outra pessoa, você não quer mais? Eu coloquei meu copo na mesa e realmente estudei aquele garoto, mesma idade que eu, mais que nunca tinha aprendido que falar de cima para as pessoas era uma estratégia de vida terrível. Carter, você faz PowerPoints para viver, eu reconstruo motores. Quando seu carro quebra você liga para a assistência e reza para alguém como eu aparecer e consertar, mas claro, vamos discutir quem realmente tem habilidades. Há mais insucesso do que graxa sob as unhas e há mais inteligência do que usar palavras de $10 para descrever ideias de 5 centavos. Ele saiu parecendo magoado e eu voltei para minha coca. Pela janela da cozinha eu podia ver meus pais ajudando o vovô a limpar a louça enquanto Russell e a Camille estavam na sala discutindo se a casa precisaria de reformas antes de poder ser vendida pelo maior lucro. Eles já estavam dividindo a vida do vovô e o homem ainda estava jantando. Até que aconteceu, 3 anos atrás, o vovô Chester começou a ter o que os médicos educadamente chamavam de problemas de memória, esquecer onde colocou os óculos, fazer a mesma pergunta 2 vezes, confundir o dia da semana. O tio Russell e a tia Camille imediatamente trataram esses pequenos deslizes como se ele tivesse sido diagnosticado com Alzheimer. De repente, eles estavam super preocupados com o declínio cognitivo dele. E capacidade de tomar decisões, o papai realmente precisa começar a planejar o futuro dele, o Russell anunciou no jantar de Páscoa, falando sobre o vovô como se ele não estivesse sentado bem ali. Casas de repouso agora são como hotéis de luxo, tradução, vamos encostar o velho num depósito. A Camille entrou na conversa com a sutileza habitual de marreta, papai, você está sozinho nessa casa enorme, não seria bom ter pessoas da sua idade por perto? Eu não estava aceitando esse tipo de besteira. Comecei a visitá-lo 2 vezes por semana depois do trabalho, religiosamente às terças e sextas, além da maioria dos fins de semana. Levava jantar do Kowalski's Polish Kitchen, o lugar favorito dele, que fazia pirogue como a mãe dele costumava preparar. Ajudava a organizar os 17 medicamentos diferentes que só aumentavam, consertava o que estivesse quebrado, de torneiras com vazamento a janelas que não fechavam. Agora, alguns podem me entender errado, juro que não fazia nada disso por dinheiro, eu realmente amo o velho, ele me ensinou tudo desde que eu era criança e agora era minha vez de ser a espinha dorsal dele. E mais do que a parte prática, a gente apenas ficava junto, sentados na sala assistindo aos jogos dos Cubs e discutindo se os jogadores de hoje eram mais fracos do que os caras da velha guarda. Ele me contava histórias que eu nunca tinha ouvido, sobre como construiu o negócio do zero, sobre minha avó que morreu quando eu era jovem demais para lembrar, sobre meu pai ainda garoto e sobre como ele tinha orgulho de que o filho mais novo escolheu princípios em vez de lucro. Essas conversas geralmente aconteciam enquanto eu consertava alguma coisa na casa, trocando trituradores de lixo, limpando calhas, retocando tinta nas paredes onde estavam arranhadas, trabalhos que precisavam ser feitos mas que ninguém mais queria fazer. As visitas da família ficaram cada vez menos frequentes à medida que o vovô precisava de ajuda de verdade em vez de preocupação performática. O Russell aparecia talvez uma vez por mês, passava 10 minutos perguntando sobre saúde e depois 40 minutos discutindo planejamento patrimonial e otimização de ativos, sempre com alguma nova emergência financeira exigindo atenção imediata. O BMW precisava de conserto na transmissão que o seguro não cobria, os empréstimos estudantis do Carter eram maiores do que o esperado e prejudicavam o crédito do Russell como fiador. A firma de consultoria estava passando por reestruturação e o Russell precisava de uma rede de segurança enquanto explorava outras oportunidades, ou seja, me dê dinheiro para eu continuar fingindo que sou bem-sucedido. As visitas da Camille seguiam o mesmo roteiro, uma preocupação rápida com a saúde do vovô e depois longas conversas sobre como a manutenção da casa estava cara e como a vida seria mais simples em cuidados administrados. O Carter visitou exatamente 6 vezes durante aqueles 3 anos, cada visita durou menos de 40 minutos e geralmente envolvia telefonemas urgentes. Uma vez cheguei lá e encontrei o Carter instalado com um escritório móvel completo na sala de jantar do vovô, laptop, impressora sem fio, blocos legais cobertos de gráficos. Estava ali havia 2 horas e tinha falado talvez 10 palavras com o homem dono da casa. Trabalhando em algo importante, apresentação para cliente na segunda, um grande negócio pendurado na balança. Não podia fazer isso na sua casa?
Mamãe tem clube do livro, muito barulho. Então a casa do vovô virou espaço de escritório silencioso. Depois que o Carter foi embora, o vovô e eu ficamos na varanda dos fundos bebendo e vendo o cachorro do vizinho destruir o canteiro de flores deles. Esse garoto passou 3 horas aqui e nunca levantou os olhos do computador. Talvez ele esteja mudando o mundo, ou talvez ele seja apenas um idiota que acha que estar ocupado é a mesma coisa que ser importante. Em 2023 a saúde do vovô estava desmoronando rápido, não a mente, que permaneceu afiada como uma faca até o fim, mas o corpo estava cedendo, movendo-se mais devagar, cansando-se mais facilmente, precisando de ajuda com coisas que sempre fez sozinho. A resposta da família foi previsível, mais pressão para simplificar a situação de moradia, mais sugestões sobre cuidados profissionais, mais discussões sobre o que é melhor para o papai, discussões que de alguma forma nunca incluíam perguntar ao papai o que ele realmente queria. Eu comecei a ir todas as terças e sextas depois do trabalho, além da maioria dos sábados. A gente revisava a correspondência juntos, já que golpistas miram em idosos como tubarões sentindo sangue. Ajudava nas compras, no jardim, em qualquer trabalho pesado que precisasse ser feito. Durante essas visitas comecei a notar coisas que me irritavam. Itens caros desapareciam da casa do vovô e misteriosamente apareciam em fotos de redes sociais nas casas do Russell ou da Camille. Aquele relógio antigo que sempre esteve no corredor sumiu por 2 semanas e depois apareceu no fundo de uma postagem da Camille no Instagram sobre receber convidados em casa. Quando comentei, o vovô apenas sorriu. Eu sei exatamente para onde tudo vai. Tenho acompanhado isso há mais tempo do que você imagina. Você não fica bravo, vovô? Tenho visto as verdadeiras cores desta família por anos. Precisa de mais do que talheres desaparecidos para me surpreender agora. Numa sexta à noite cheguei e o encontrei sentado à mesa da cozinha com pastas espalhadas como se estivesse dirigindo uma reunião de diretoria, cada pasta com o nome de um membro da família. Vovô, o que o senhor está fazendo? Projeto. Tenho documentado o comportamento de todos por 3 anos. Visitas, telefonemas, pedidos de dinheiro, ajuda real oferecida versus expectativas de herança. Ele abriu a pasta do Russell primeiro. O Russell me deve $47.000 ao longo de 3 anos, consertos de carro, impostos de propriedade, despesas do Carter, sempre prometendo pagar de volta quando o próximo grande negócio dele se concretizar. Engraçado que esse grande negócio nunca acontece. A pasta da Camille era mais grossa, com anotações sobre suas constantes sugestões de reduzir, vender ou se mudar, fotos de itens desaparecidos, cópias de extratos de cartão de crédito mostrando cobranças nas contas dele para tudo. A pasta do Carter era mais fina. O garoto esteve aqui 7 vezes em 2 anos, visita média de 23 minutos, passando a maior parte desse tempo no telefone ou no laptop. Espere, por que o senhor está documentando tudo isso? Porque eu quero ser justo. Ele puxou mais uma pasta com meu nome. Você esteve aqui 247 vezes desde que seu pai se machucou há 3 anos, nunca me pediu nada, apenas apareceu e fez o que precisava ser feito. Isso é só ser família. Não, garoto, isso é ser um homem, grande diferença. Ele fechou todas as pastas e olhou para mim. Vou pedir que você faça algo quando chegar a hora e você saberá quando for. Preciso que confie em mim completamente mesmo que o que acontecer não faça sentido no início. Você pode fazer isso? Claro. Bom. Pausa rápida pessoal, o YouTube acabou de lançar esse novo recurso de hype. Se você está viciado nessa história, aperte o botão de hype. Isso mostra ao YouTube que este vídeo merece estourar e mantém histórias ainda mais loucas chegando até vocês. Muito obrigado pelo apoio, certo? De volta ao drama. 2 meses depois, o vovô Chester foi diagnosticado com câncer de pâncreas em estágio 4, agressivo, basicamente uma sentença de morte com prazo definido. Nos últimos 6 meses do vovô Chester, quanto mais ele se aproximava da partida, mais a família mostrava quem realmente era. O Russell ficou obcecado em preservar o legado do papai, o que significava garantir que os ativos da empresa fossem devidamente geridos durante esse período de transição. Começou a aparecer com documentos legais, procurações que permitiriam ao Russell tomar decisões financeiras caso o papai não conseguisse mais lidar com seus assuntos. Apenas uma precaução, o Russell explicava, queremos que tudo seja tratado profissionalmente se a sua condição piorar. O vovô examinava esses documentos com a mesma expressão que fazia quando os operadores de telemarketing ligavam. Vou pensar a respeito, ele dizia, e depois arquivava os papéis em algum lugar de onde desapareciam para sempre. A Camille seguiu outro caminho, começou a levar corretores de imóveis para avaliar informalmente o valor da casa, consultores financeiros para discutir otimização de portfólio e especialistas em cuidados de idosos para avaliar as necessidades em mudança do vovô. Papai, só queremos que o senhor tenha opções,
ela dizia enquanto algum engravatado caminhava pela sala de estar dele. Eu tenho opções, filha, ficar na minha casa até morrer ou ficar na minha casa até morrer. Mas eles continuavam pressionando, cada visita virava uma proposta de algum novo esquema para simplificar a vida dele e reduzir seu fardo. Enquanto isso, eu aparecia depois de 10 horas consertando carros de outras pessoas, levando jantar e ajudando o vovô a enfrentar a burocracia médica. Sentávamos na garagem, ele na velha cadeira dele enquanto eu trabalhava em qualquer carro que estivesse ocupando o elevador, e ele compartilhava observações sobre a família que ficavam cada vez mais afiadas. O Russell pediu dinheiro emprestado de novo no mês passado, ele comentou enquanto eu trocava o óleo da Tacoma dele, algum negócio de mineração de criptomoeda que garantia triplicar o investimento. Esse garoto não entende que quando algo parece bom demais para ser verdade é porque alguém vai se ferrar. Em uma visita, a Camille apareceu com o Carter, eles passaram uma hora caminhando pela casa, a Camille tirando fotos e o Carter medindo os cômodos para fins de planejamento de espaço. Nos meses finais, o vovô começou a me pedir ajuda com papéis, organização, passávamos horas revisando arquivos, classificando documentos. Ele também estava criando nova documentação, registros detalhados de cada interação familiar, fotos de seus pertences com datas e descrições, gravações em vídeo de conversas com Russell e Camille sobre vender a casa e otimizar sua herança para eficiência fiscal. 3 semanas antes de morrer, o vovô me pediu ajuda com algo no porão, atrás do aquecedor de água havia um cofre embutido na fundação de concreto, ele o abriu e tirou mais pastas do que eu já tinha visto em muitos escritórios, documentos legais, registros financeiros. O que parecia ser um inventário completo de tudo que ele possuía. Tenho mantido registros detalhados, ele disse naturalmente. Ele me entregou um envelope lacrado com meu nome. Isso é para você, garoto, abra depois que eu me for. Dentro havia uma carta escrita à mão e uma pequena chave. Damien, se você está lendo isto, saiba que eu estive planejando algo que vai irritar muitos idiotas. A chave abre o cofre de número 847 no First National, no centro. Dentro você encontrará cópias de tudo o que importa. Estive testando essa família por anos, garoto. Você passou em todos os testes sem saber que os estava fazendo. Confie no Morrison e lembre-se do que te ensinei sobre ferramentas, elas só são tão boas quanto as mãos que as seguram. E a propósito, aqui está um pouco escuro demais. O vovô Chester, mesmo depois de se ir, conseguiu me fazer sorrir. O vovô Chester morreu em uma manhã de terça-feira em abril. Eu tinha tirado o dia de folga porque ele estava tendo uma semana difícil e meu instinto me disse para não deixá-lo sozinho. Passamos a manhã organizando os medicamentos e depois assistimos The Price is Right discutindo se os competidores estavam ficando mais burros. Ele cochilou na poltrona por volta do meio-dia. Quando fui checar uma hora depois ele tinha partido, tão pacífico quanto se poderia pedir, simplesmente decidiu que estava cansado e encerrou. A família apareceu em menos de uma hora como uma equipe da SWAT, Russell e Camille agitados fazendo ligações, cuidando dos preparativos como se a morte do vovô fosse um negócio exigindo gerenciamento imediato. Nós cuidaremos de tudo, a Camille anunciou com todo o calor humano de uma auditora fiscal. Vocês não precisam se preocupar com os detalhes. Eles tomaram conta da casa dele como se fosse o dia D. O Russell imediatamente começou a garantir documentos importantes e a se certificar de que nada se perderia. A Camille ligava para funerárias e floristas planejando um serviço que honrasse adequadamente a posição do papai na comunidade. O Carter passou a maior parte do tempo no telefone, aparentemente gerenciando alguma crise de negócios que não podia esperar. Desculpem pessoal, o momento é péssimo mas estamos fechando um grande negócio. O vovô entenderia, ele era um homem de negócios. O funeral foi exatamente o que você esperaria. O Russell fez um elogio sobre o legado empreendedor de Chester Kowalski em vez de falar sobre o ser humano que estávamos enterrando. A Camille organizou tudo como se fosse um casamento, certificando-se de que todos soubessem o quanto de esforço ela estava colocando em honrar a memória do papai. Após o serviço, enquanto todos faziam networking com sanduíches de buffet, ouvi o Russell falando com a Camille sobre agir rápido em questões de herança e garantir os ativos da empresa antes que as condições de mercado mudassem. 2 semanas se passaram, voltei ao trabalho, tentando processar o luto, ninguém me ligou. Na quinta noite eu estava jantando quando meu celular vibrou, mensagem do Carter, reunião de família amanhã no escritório do Morrison às 2 da tarde, mamãe disse, mantenha isso apenas entre a família imediata, 30 segundos depois, desculpa, grupo errado, apenas ignore. Confirmação de que minha própria família estava planejando me excluir da reunião da herança do vovô, um texto acidental revelando exatamente o quanto eles respeitavam o homem que tinha sido mais pai para mim do que qualquer outro.
Essas pessoas passaram a minha vida inteira tratando meus pais como parentes embaraçosos, agindo como se o trabalho honesto estivesse abaixo da sofisticação emprestada deles, fingindo que o estilo de vida alavancado os tornava melhores do que nós. Liguei para o Bruno e disse que precisava da sexta-feira de folga, emergência pessoal. Ele apenas respondeu: cuide dos seus assuntos, garoto, porque ele é gente boa. Naquela noite abri o envelope do vovô. O amanhã parecia o tipo de dia para o qual eu precisaria estar preparado. Na sexta de manhã coloquei minhas roupas menos ruins e dirigi até o centro. Se o vovô Chester queria que eu estivesse lá, eu estaria. A sala de espera do escritório do Morrison parecia elenco central de idiotas privilegiados de Chicago. O Russell no terno azul marinho de poder, conferindo Rolex a cada 30 segundos, a Camille agarrada na bolsa Hermes falsificada, o Carter digitando furiosamente sobre urgências de sinergia. Quando atravessei aquelas portas de vidro, você poderia ouvir um alfinete cair. O que diabos você está fazendo aqui? O Russell pulou, a mesma coisa que você, me despedindo do vovô Chester. Damien, querido, a Camille falou no tom habitual, isso é realmente apenas para pessoas envolvidas nos assuntos de negócios do Chester, questões técnicas que não interessariam alguém na sua situação. Antes que eu pudesse dizer a ela onde enfiar as questões técnicas, o Morrison surgiu, um cara distinto de cabelos prateados com décadas de experiência resolvendo guerras familiares. Damian Kowalski, Chester falava de você constantemente. O rosto do Russell passou por umas 6 cores diferentes. Houve um mal-entendido. O Damian não deveria ser incluído nisso. O neto do Chester, aquele que o visitava 3 vezes por semana, o Chester foi extremamente minucioso em suas comunicações, extremamente minucioso. Eu sentei perto da porta enquanto todos os outros se agrupavam na outra ponta como se a pobreza fosse contagiosa. O Morrison abriu pastas grossas como dicionários. Antes de começarmos, Chester foi muito específico sobre suas intenções. Ele também estava ciente de que itens tinham sido removidos de sua residência sem autorização. Silêncio absoluto. O Chester instalou segurança abrangente em toda a sua propriedade 8 meses atrás, documentou cada interação familiar, cada empréstimo, cada transação questionável. O Morrison folheou suas anotações, incluindo os $31.000 que você pegou emprestados, Sr. Kowalski, para várias oportunidades de investimento que nunca resultaram em reembolso. O Russell ficou pálido. Esses foram empréstimos de família. O Chester entendia exatamente para que era o dinheiro. Ele também entendia que promessas de reembolso não significam nada sem intenção de cumprir. O Morrison se voltou para Camille. Senhora Richmond, o Chester documentou $12.000 em cobranças não autorizadas em suas contas, salões, compras, férias. Quando questionada, você alegou que eram despesas de administração doméstica. A boca da Camille abria e fechava como um peixe se afogando no ar. Eu estava ajudando a administrar os assuntos dele. Alguém precisava cobrar manicures de $200 no American Express dele. O Chester achava essas necessidades domésticas bastante fascinantes. O Carter levantou os olhos do iPad. E eu, Morrison. O advogado sorriu como um tubarão. Você não pegou o dinheiro emprestado, Sr. Richmond. Simplesmente ignorou seu avô enquanto fotografava a casa dele para postar nas redes sociais sobre o legado familiar. O Chester mantinha registros de visitas. 9 visitas em 3 anos, em média 31 minutos, na maior parte do tempo em ligações de negócios. O Morrison puxou o testamento real. Em contraste, o Damien visitou 247 vezes, ofereceu transporte, assistência doméstica, companhia e nunca pediu dinheiro. Com esse contexto, os últimos desejos de Chester Stanley Kowalski. Para meu filho Russell, que ligou 40 vezes pedindo dinheiro mas visitou 11 vezes em 3 anos, que pegou emprestado $31.000 para investimentos que qualquer pessoa racional reconheceria como golpes. Deixo $1 e a sugestão de que ele aprenda a diferença entre ganhar e esperar. O rosto do Russell ficou cinzento. Para minha filha Camille, que cobrou $12.000 em despesas pessoais alegando administração de cuidados, que trouxe corretores de imóveis sem permissão, deixo $1 e a recomendação de que descubra a dignidade de ganhar o próprio sustento. A Camille começou a hiperventilar como se alguém estivesse a estrangulando. Para meu neto Carter, que passou mais tempo em minha casa conduzindo negócios do que falando comigo, deixo $1 e o conselho de que networking não significa nada sem caráter. O Carter deixou cair o iPad, que bateu na mesa de conferência como um tiro. O Morrison pigarreou, para meu neto Damien, que apareceu 247 vezes sem ser chamado, que nunca pediu dinheiro nem favores, que demonstrou os valores que passei minha vida tentando incutir, deixo a totalidade da minha herança. A sala ficou em silêncio mortal.
Isso inclui minha residência, a propriedade comercial que abriga Kowalski Plumbing and Heating, todos os ativos e contas da empresa, contas financeiras pessoais, minha coleção de automóveis clássicos e todas as ferramentas da minha garagem. Valor estimado total aproximadamente 3.700.000 dólares. A sala explodiu como se alguém tivesse detonado uma bomba em uma creche. O Russell gritou sobre influência indevida, a Camille desabou em soluços dignos de Oscar, o Carter freneticamente começou a ligar para advogados na tela rachada. O Morrison esperou a histeria diminuir, há também a questão de 73 mil dólares em itens removidos sem autorização, o Chester manteve inventário completo com evidências fotográficas. Todos os itens devem ser devolvidos em 30 dias ou entraremos com acusações criminais e encaminharemos o caso ao promotor do estado. Ele olhou direto para mim. O Chester queria que eu entregasse uma mensagem pessoal. O garoto sabe a diferença entre uma chave inglesa e uma arma. Confio nele para usar ambas adequadamente quando chegar a hora. O Russell finalmente encontrou a voz. Isso é culpa sua. Você manipulou um velho doente, seu pedaço de lixo. Eu não respondi, apenas sorri. Estava pensando em todas aquelas noites de terça e sexta consertando o triturador de lixo dele, levando-o para a quimioterapia, simplesmente estando lá, porque é isso que se faz pela família. Não, tio Russell, o vovô Chester sabia exatamente o que estava fazendo, ele sempre soube. Pela primeira vez na vida, eu era o que saía enquanto todos os outros ficavam sentados tentando entender o que diabos tinha acabado de acontecer. Os 3 meses seguintes foram puro caos e eu amei cada segundo. O Russell contratou um advogado de 5ª categoria chamado Sullivan, que deu uma olhada na documentação do vovô e basicamente disse a ele para começar a treinar a frase "quer batata frita com isso". O velho tinha construído uma fortaleza legal que teria impressionado o FBI. As filmagens de segurança foram devastadoras, horas de vídeo mostrando Russell carregando ferramentas roubadas no Lexus dele, a Camille embrulhando joias enquanto o vovô cochilava na poltrona, o Carter colocando moedas colecionáveis no bolso durante suas breves visitas. A Camille tentou se fazer de vítima no Facebook, postando sobre traição familiar e honrar o falecido, mas deu errado quando pessoas que realmente conheciam o vovô começaram a comentar sobre como ele havia sido abandonado pelos próprios filhos. A startup do Carter faliu 3 semanas depois da leitura do testamento. Acontece que os investidores esperavam dinheiro da família que não viria mais, sem a injeção de dinheiro do vovô. A plataforma revolucionária deles revelou-se basicamente conectar sites a outros sites por taxas que ninguém queria pagar. O Morrison entrou com moções preliminares incluindo depoimentos em vídeo do vovô gravados com múltiplas testemunhas advogadas, 3 horas de um velho completamente competente explicando por que estava cortando a família de seu legado. O Russell acha que dívida é investimento, a Camille acha que gastar o dinheiro dos outros a torna sofisticada, o Carter acha que falar sobre sucesso é o mesmo que alcançá-lo, o Damien aparece e não pede nada, a escolha me parece óbvia. Eles devolveram os itens roubados dentro de um mês por meio de empresas de mudanças, sem desculpas, apenas o mínimo legal para evitar processo criminal. Mas é aqui que as coisas ficaram realmente boas, a herança não era apenas dinheiro, era liberdade para consertar tudo que tinha sido quebrado. Primeira prioridade, meus pais quitaram 30 anos de dívidas acumuladas, cartões de crédito estourados quando o papai se machucou, contas médicas que nunca pararam de chegar, empréstimos de caminhão e pagamentos de hipoteca. Depois compraram uma sólida casa-terra em um bairro tranquilo onde podiam finalmente relaxar, 3 quartos, garagem para 2 carros para o hobby de marcenaria do papai, quintal decente para o jardim da mamãe que ela nunca teve espaço para plantar. Ver o rosto do papai quando entreguei a escritura valeu cada jantar de família constrangedor que já suportei. Quanto te devemos por isso? Nada, papai, está pago, é de vocês, livre e limpo. A mamãe começou a chorar ali mesmo no escritório imobiliário. Lágrimas de alegria pela primeira vez. Mantive a Kowalski Plumbing funcionando com mudanças que o vovô teria aprovado, promovi o Joe e o Danny a sócios plenos, dei aumentos a todos e participação nos lucros. Acontece que quando você paga bem as pessoas e as trata com respeito, elas trabalham duro para fazer o negócio dar certo. Criei o fundo de bolsa Chester Kowalski Memorial para jovens da classe trabalhadora que aprendem ofícios. 25 mil dólares por ano ajudando jovens a desenvolver habilidades reais em vez de se afogarem em dívidas estudantis por diplomas em estudos de comunicação estratégica. Até agora ajudei 19 jovens a obter certificações que pagam mais do que a startup do Carter jamais pagou. Comprei para mim uma casa com uma garagem de 3 baías apropriada para a restauração de carros clássicos, nada chamativo, apenas confortável e funcional.
6 meses depois, numa tarde de sábado, eu estava instalando pastilhas de freio quando ouvi um Hyundai Elantra estacionar lá fora. Pela janela vi a Camille saindo parecendo ter envelhecido 20 anos. O Escalade obviamente tinha sumido. Roupas da Target, bolsa de posto de gasolina. Continuei trabalhando fingindo não vê-la caminhando até a minha garagem como se fosse para a execução. Damien, podemos conversar? Levantei os olhos, limpei as mãos num pano de oficina provavelmente mais limpo que a situação financeira atual dela. O que houve, tia? A família está passando por algumas dificuldades. O Russell perdeu o emprego, o Carter está lutando para encontrar trabalho. Pensamos que talvez pudéssemos acertar algum tipo de arranjo. Ela estava catalogando meu equipamento profissional, ferramentas organizadas, carros clássicos em vários estágios de restauração, calculando valores, imaginando quanto poderia me arrancar por culpa. Arranjo de família. Você obviamente está em posição de ajudar agora. A família deve apoiar a família em tempos difíceis. Larguei a chave inglesa e dei a ela minha atenção total. A mesma mulher que passou décadas tratando meus pais como parentes constrangedores, que criou um filho para achar que pessoas como eu estavam abaixo dele. Isso é interessante. Onde estava o apoio da família quando o papai se machucou? Quando a mamãe trabalhava em 3 empregos para evitar o despejo? Isso foi diferente. Não percebíamos quão ruim era a situação. Você quer dizer que não queria saber? Lágrimas de verdade desta vez, não as lágrimas de crocodilo que ela usava para manipular o vovô. O Russell está perdendo a casa, estamos vivendo de cartões de crédito, não temos mais para onde ir arrume empregos. Não é tão simples na nossa idade, não temos mais as conexões certas. Eu ri e não foi um som agradável. Camille, você tem 44 anos, não 84, a maioria das pessoas sobe na vida trabalhando em vez de esperar começar no topo. Nós não sabemos como fazer isso, nunca tivemos que lutar como você e seus pais. E de quem é a culpa? Ela se endireitou, lampejo da velha Camille cheia de direitos. Você vai apenas assistir sua família sofrer? Minha família está ótima, eles estão dentro daquela casa que comprei para eles planejando o cruzeiro para o Alasca que vou mandar eles fazerem no próximo mês, estão confortáveis pela primeira vez na vida porque eu cuido de quem cuidou de mim. Nós também somos família. Caminhei até minha caixa de ferramentas e puxei a chave de cano original do vovô Chester, a primeira ferramenta que ele comprou quando começou o negócio. Não, Camille, vocês são apenas DNA, há uma diferença. Vamos, Damien, pense nisso. O que o Chester gostaria? Ele acreditava em perdão, segundas chances, ajudar pessoas. O Chester passou 3 anos documentando exatamente como você o tratou quando achava que ele estava doente demais para reagir, você falhou. Apontei em volta da minha garagem, ele queria que o trabalho de sua vida fosse para alguém que construísse algo em vez de alguém que apenas o desperdiçasse mantendo aparências. Por favor, estou implorando, o Russell fala em falência, o Carter está atrasado com seus empréstimos. Não é meu problema, vocês passaram 30 anos tratando a mim e meus pais como lixo, agindo como se estivéssemos abaixo de vocês, fingindo que o estilo de vida emprestado fazia de vocês melhores que as pessoas. Nós podemos mudar, podemos melhorar. Talvez possam, mas vão provar isso para outra pessoa, porque eu terminei com a versão de amor desta família que só aparece quando alguém precisa de algo. Caminhei até a porta da garagem, apertei o botão, sinal universal de que a conversa tinha acabado, hora de você ir embora. Camille, não volte a menos que seja para pedir desculpas aos meus pais por 30 anos de desrespeito. Ela ficou ali, passando por todas as táticas de manipulação que já tinha aprendido, depois voltou para o carro caindo aos pedaços e foi embora, deixando para trás 30 anos de arrogância que finalmente ficaram sem o dinheiro dos outros. Voltei para RAM 15, terminei o trabalho de freio, limpei tudo enquanto pensava na última lição do vovô. Às vezes a coisa mais gentil que você pode fazer é deixar as pessoas experimentarem as consequências naturais de suas escolhas. 3 horas depois meus pais saíram com bebidas geladas e histórias sobre a manhã deles no centro de jardinagem. O papai tinha comprado uma bancada para a nova garagem, a mamãe planejava canteiros elevados para vegetais que nunca teve espaço para cultivar. Pela janela da cozinha pude ver brochuras de cruzeiro para o Alasca espalhadas sobre a mesa de jantar, primeiras férias de verdade em 25 anos. O vovô Chester sempre dizia que a melhor vingança é viver bem, e acontece que o velho estava certo sobre tudo. 15 anos de sacrifício terminaram com meus filhos dizendo a um juiz que o padrasto deles era o verdadeiro pai. A adoção deles apagou legalmente o fundo fiduciário de $2 milhões e eu deixei o dinheiro reverter para mim enquanto eles celebravam a traição. Olá Reddit, eu, homem de 48 anos, passei 15 anos criando meus 2 filhos sozinho, fazendo tudo o que podia para lhes dar um futuro.
Então, um dia, eles ficaram no tribunal e escolheram outro homem em vez de mim. O que eles não perceberam é que a escolha deles desencadeou uma série de eventos que nenhum de nós poderia ter previsto. Digamos apenas, não terminou do jeito que eles pensaram que terminaria. Você não cria filhos por 15 anos sozinho esperando que eles cuspam na sua cara, mas foi exatamente assim que aconteceu. Harry tinha 17, Theo 16. Eu era quem se levantava às 5 da manhã, preparava os lanches deles, aguentava aqueles concertos escolares chatos e trabalhava em 2 empregos para que eles não sentissem falta da mãe. Ela desistiu cedo e voltou depois com a sua atualização, um palhaço chamado Pat que andava por aí como se tivesse inventado a paternidade. E onde terminamos depois de todos esses anos? Tribunal de família. Nunca vou esquecer de estar sentado naqueles bancos duros, meus meninos sentados do outro lado de mim, ambos com aqueles sorrisos bobos que adolescentes têm quando acham que enganaram todo mundo. Ao lado deles estava minha ex-esposa, toda convencida como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Pat tinha o braço jogado sobre o encosto do banco como se fosse dono do lugar. O juiz nem tinha entrado ainda e eu já podia ver ela se inclinando para Harry e Theo, cochichando como um técnico desenhando uma jogada de último minuto. Os lábios dela se moviam rápido e Harry balançava a cabeça. Theo ria baixinho, como se tudo fosse uma piada. Esse foi o primeiro soco no estômago, eles nem estavam nervosos, era como se tivessem ensaiado a traição. O juiz finalmente entrou e fez as perguntas básicas. Harry, Theo, vocês têm certeza sobre esta adoção? Vocês entendem o que isso significa? Harry se endireitou como se fosse fazer um discurso. Sim, meritíssimo. Pat é o verdadeiro pai em nossas vidas. Ele nos mostrou o que significa ser um pai de verdade. Juro que meus ouvidos uniram com um verdadeiro pai. Eu quis me levantar e gritar. Quem ficou acordado com vocês quando tinham febre? Quem fez turnos duplos para que nunca faltassem presentes de Natal? Mas eu não fiz. Fiquei sentado, mandíbula cerrada, porque não ia dar a eles a satisfação de me verem quebrar. Então foi a vez de Theo e esse garoto. Cara, ele tirou algo do bolso e eu reconheci na hora. Uma foto, uma das antigas que eu mantinha na sala, nós 3 no parque quando ele tinha uns 8 anos. Eu achava que tinha sumido meses atrás. Ele a ergueu, rasgou bem no meio e deixou cair no meu colo sem dizer uma palavra. Depois caminhou até o outro lado da sala e ficou ao lado de Pat como se não fosse nada. Não consigo explicar o tipo de silêncio que cai dentro do seu peito quando seu próprio filho faz algo assim. Não é barulhento, nem dói de imediato, é apenas vazio. O juiz bateu o martelo, adoção aprovada, e pronto. 15 anos da minha vida apagados em menos de 2 minutos. Meus filhos correram para Pat como se ele fosse um herói. Ele os envolveu nos braços, sorrindo para mim por cima dos ombros deles como se tivesse acabado de vencer um campeonato. Minha ex-esposa se inclinou para ele, olhos brilhando de vitória. Saí sem dizer uma palavra. Sair daquele tribunal foi como sair de um funeral, exceto que o caixão era o meu próprio esforço. Quando cheguei em casa, o lugar parecia silencioso demais. Sentei à mesa e abri o laptop. Durante anos eu mantive uma conta separada, guardada. Cada turno duplo, cada fim de semana de trabalho, eu economizava o que podia. O número brilhava na tela, 447 mil dólares. Esse era o ninho, a prova de que eu não era mesquinho, apenas inteligente. Dinheiro destinado a ajudá-los na faculdade, casamentos, vida. Agora apenas estava ali me zombando. Eu dizia a mim mesmo que deveria estar com raiva, mas não estava, ainda não. Eu estava vazio, como se alguém tivesse me escavado por dentro e me deixado encarando 4 paredes que pareciam menos uma casa e mais uma prisão. Mas em algum lugar no meio de todo aquele vazio eu senti algo, uma pequena fagulha. Não era esperança, nem tristeza, era algo mais afiado, porque se eles achavam que eu ia me render e desaparecer, não faziam ideia de com quem estavam lidando. Fiquei deitado no sofá por horas naquela noite, meu celular vibrou algumas vezes com e-mails de trabalho, uma mensagem de spam, mas nada de Harry ou Theo, nem mesmo um desculpa, pai. Já era de se esperar. Minha cabeça girava com números, como sempre acontecia quando eu não queria pensar em emoções. Foi assim que sobrevivi sendo pai solteiro todos aqueles anos. E então me lembrei de algo, meu pai, o avô deles. Ele não era rico, mas era inteligente com dinheiro à moda antiga. Antes de falecer, ele criou um fundo fiduciário para Harry e Theo. O objetivo era garantir que eles tivessem algo esperando por eles quando chegassem à faculdade. Eu nunca toquei nele, nem um centavo, mesmo quando as coisas ficaram apertadas. Esse fundo era intocável, sagrado.
Então, deitado naquela noite vazia, comecei a pensar, o que acontece com esse fundo agora que eles não são mais legalmente meus filhos? Eu não sabia a resposta, mas uma pessoa saberia, William. Ele era mais que nosso advogado, me conhecia desde criança, quando eu ainda tinha joelhos ralados e não odiava a palavra família. Ele tinha sido amigo do meu pai antes de ser meu. Se alguém poderia me dizer a verdade, era ele. Liguei para ele na manhã seguinte, minha voz falhou quando contei o que tinha acontecido no tribunal. Ele não pareceu surpreso. Filho, sinto muito, disse. Eu te avisei que sua ex-esposa estava manobrando. Esqueça ela, eu disse, preciso saber sobre o fundo do meu pai. O que acontece com ele agora? Houve uma pausa na linha, longa demais, meu estômago se revirou. William, não esconda nada de mim. Finalmente ele suspirou, seu pai era mais esperto do que você pensava. Ele colocou uma cláusula de reversão. Ele escreveu que, se Harry e Theo algum dia deixassem de ser seus dependentes legais, o fundo não ficaria com eles, mas reverteria para você como beneficiário remanescente. Fiquei sentado ali, telefone pressionado ao ouvido, sem respirar. Diga isso de novo. É seu agora, 2 milhões de dólares, sem condições. Ele não confiava na sua ex-esposa para administrá-lo. Presumia que, se os meninos algum dia se afastassem de você, não mereciam. Recostei-me na cadeira, encarando a parede. 2 milhões mais os 447 mil dólares que eu já tinha guardado. 2 milhões e 447 mil dólares ao meu alcance. Meu pai, mesmo do túmulo, tinha previsto tudo isso. Pela primeira vez desde o tribunal, sorri. Não um grande sorriso, não de alegria, apenas um pequeno e afiado. Eles pensaram que tinham feito um upgrade, pensaram que o padrasto falido, com menos carros e dívidas de crédito, era o bilhete dourado. Não tinham a menor ideia de que acabavam de assinar a renúncia de todo o futuro deles. Agradeci a William e prometi passar no escritório para a papelada oficial mais tarde naquela semana. Depois de desligar, peguei o cofre no armário. Dentro havia uma pasta com todas as senhas, logs de bancos, cada plano de emergência que já tinha feito. Abri minhas contas e encarei os números empilhados. Ainda não parecia real. A raiva não tinha desaparecido. Eu precisava saber até onde ia essa traição. Então cavei mais no armário e encontrei o antigo MacBook de Theo. Ele tinha usado nos primeiros anos do ensino médio, antes de implorar por algo mais novo. Eu o guardei meio pensando em limpá-lo e usar como reserva. Abri, fiz login, droga, a conta do iCloud dele ainda estava conectada. As mensagens começaram a aparecer, fotos, grupos de bate-papo, anos de histórico. E o que Lee me fez perceber até onde minha ex-esposa tinha ido para envenená-los. Ele só se importa com dinheiro, não conosco. É por isso que está sempre trabalhando. Outros pais levam seus filhos para passeios, ele só nos faz ficar em casa porque é mão de vaca. É vergonhoso quando ele nos deixa naquele carro velho, todo mundo olha. Harry, não quero que ele apareça nos meus jogos, vai me fazer parecer ridículo. Theo, Pat realmente sabe como nos tratar. Mamãe diz que é isso que significa ser um pai de verdade. Anos de sacrifício virados e distorcidos em fracassos que eles viam como humilhação. E a mãe deles, ela era a arquiteta disso, alimentando essa narrativa repetidas vezes, pintando-me como vilão e Pat como salvador. Fechei o laptop e apenas fiquei ali, mãos apertando a borda da mesa. Durante anos pensei que estava criando-os sozinho. Descobri que estava travando uma guerra fantasma o tempo todo. Mas agora eu tinha algo que nunca tivera antes, alavancagem. Eles achavam que me arrancaram o título de pai, mas o que realmente fizeram foi me entregar uma fortuna. E se Pat já estava exibindo carros e viagens que não podia pagar, então esse fundo fiduciário era o prêmio que ele almejava. Ele queria o dinheiro, minha ex queria o dinheiro, e meus filhos tinham se vendido barato porque achavam que a grama era mais verde. Pois adivinhem, a grama daquele lado é falsa e eu estava prestes a arrancá-la pela raiz. Não precisei esperar muito para ver as primeiras rachaduras. Uma semana depois da audiência de adoção, Harry me enviou uma foto dele e de Theo em algum restaurante da moda, segurando bifes do tamanho de suas cabeças. A legenda: o verdadeiro pai nos leva para sair, né? Guardei a foto, os recibos. Engraçado é que, o que eles não sabiam, era que 2 noites depois eu acabei estando no mesmo lugar com um colega de trabalho. Resumindo, um jantar com o cliente foi remarcado de última hora e fomos parar lá. No meio da refeição, vi Pat numa mesa perto do bar, estufando o peito como se fosse dono do lugar.
Ele estava com Harry e Theo de novo. Os meninos pareciam orgulhosos, como realeza sendo exibida. Mas quando chegou a conta, viu o garçom passar o cartão de Pat. Passou uma vez, recusado. Passou de novo, recusado. O garçom se inclinou e sussurrou algo. Pat forçou uma risada e puxou outro cartão, recusado também. O rosto dele foi de arrogante para pálido em segundos. Harry olhou para Theo e cochichou algo, mas Pat disfarçou com um sorriso falso. É a máquina, acontece sempre. Eventualmente, ele saiu encolhido até o caixa eletrônico do outro lado da rua, deixando os meninos sentados ali constrangidos. Voltou 10 minutos depois com dinheiro vivo, dando gorjeta exagerada como se estivesse provando algo. A cena toda foi patética. Não disse uma palavra para eles naquela noite, apenas arquivei na minha pasta mental rotulada Pat Fraude. Poucos dias depois, recebi uma ligação do contador Bunny, parceiro de William. Pedi a ele para investigar discretamente as finanças de Pat. O cara nem tentou adoçar, o marido da sua ex está acabado. Deve cerca de $400.000 a credores privados, o negócio faliu, está malabarizando empréstimos só para manter as luzes acesas. Honestamente, não sei como ainda não está em cobrança. Isso explicou a ostentação. Os carros alugados, os jantares chiques, as saídas para os 18 anos dos meninos, tudo era fumaça e espelhos. O homem não era rico, estava se afogando, e se eu conhecia Pat, ele estava prestes a começar a procurar bote salva-vidas. Eu não queria mostrar minhas cartas cedo demais, então deixei a situação se desenrolar. E, claro, alguns dias depois recebi um vídeo no WhatsApp de Harry. Ele e Theo estavam ao lado de um Audi vermelho, sorrindo como idiotas. Olha o que o papai vai nos dar de presente de aniversário. Um para cada um, finalmente alguém que não nos humilha. Eles pareciam tão convencidos que quase ri. O carro nem era dele, a placa ainda tinha o logotipo da concessionária. Respondi apenas com um emoji de joinha, nada mais. Deixei que ficassem no próprio orgulho. O que eles não sabiam era que o relatório do contador já me tinha dito a verdade. Pat não conseguia nem manter o próprio negócio funcionando, muito menos comprar 2 carros esportivos. Então a pergunta era, de onde ele planejava tirar o dinheiro? Foi quando pensei em Hunter, o pai da minha ex. Eu não falava com ele havia 1 ano, desde que minha ex começou a afastar Harry e Theo dele. Mas ainda tinha um número. Liguei. Hunter, é Sean. Houve silêncio, depois um suspiro cansado. Sabia que você ligaria um dia. Como estão meus netos? Não são mais meus filhos, disse amargamente, e contei tudo, a adoção, o tribunal, os meninos correndo para Pat. Quando terminei, ele ficou calado por muito tempo. Então a voz voltou, trêmula de raiva, aquele bastardo. Sabe por que ela os manteve longe de mim? Porque sabia que eu veria através dele. Sabe quanto ele me deve? $60.000. Emprestei a ele há 2 anos para salvar o negócio inútil dele. Prometeu me pagar de volta. Nunca vi um centavo. Apertei o telefone com força. 60 mil? Você está brincando. Isso não é tudo. O tom dele caiu. Há 5 anos ele fingiu um acidente de trabalho, fraude de seguro. Minha filha o ajudou a falsificar documentos médicos. Ainda tenho cópias de tudo. Ela me pediu para guardar em casa. Eu guardei. Fiquei atônito. Você tem provas? Tenho uma caixa cheia. Recibos, papéis, tudo. Fiquei em silêncio porque ela é minha filha. Mas agora tiraram meus netos de mim por causa desse vigarista. Chega de silêncio. Aquela caixa era dinamite. Depois da ligação, recostei-me na cadeira e pensei no tabuleiro de xadrez. Pat estava endividado até o pescoço. Minha ex tinha se amarrado a ele, convencendo Harry e Theo de que ele era algum herói, enquanto me pintava como um vilão mesquinho. Os meninos estavam se gabando de carros que não existiam. Enquanto isso, eu tinha provas de que ele estava quebrado, provas de que devia dinheiro à família e, em breve, provas de que era um fraudador. Eles pensaram que me cortaram da vida deles e do futuro. O que realmente fizeram foi entrar numa casa em colapso e trancar a porta atrás deles, enquanto eu estava do lado de fora com os fósforos. Foi nesse momento que decidi, isso não seria um rancor silencioso. Passei 15 anos sendo o cara que engolia tudo e apenas continuava trabalhando, economizando, provando com ações que ninguém queria ver. Se eles achavam que a adoção era o meu fim, estavam redondamente enganados.
Eu não estava terminando, estava encenando um espetáculo. Não um show em algum salão alugado onde eles desfilariam como realeza. Isso teria sido fácil demais, impessoal demais. Não. Isso aconteceria na mesma casa que eles chamavam de vergonhosa, na mesma sala onde Harry revirava os olhos para as minhas planilhas e Theo reclamava que nosso sofá não era moderno o suficiente. Se eles iam zombar da minha vida, então minha vida seria o palco onde cairiam. Liguei para minha ex, quero organizar um jantar, disse friamente. Uma festa de despedida pela adoção. Uma despedida adequada. Você, os meninos, Pat, alguns familiares próximos. Uma noite para oficializar. Ela hesitou, provavelmente esperando que eu desmoronasse. Uau, disse finalmente, você finalmente está aceitando a realidade. Já era a hora. Só faça algo decente, Sean, nada daqueles seus churrascos baratos. Algo respeitável. Mordi para segurar o riso. Não se preocupe. Vai ser algo que eles nunca esquecerão. Aquela noite, sentei-me à mesa fazendo duas listas. A primeira era para os olhos dela, alguns primos, um vizinho ou dois, alguns amigos, nomes seguros. A segunda era a lista real, o antigo sócio de Pat, a quem ele devia dinheiro, alguns credores que já estavam rondando, e claro, Hunter. Eu sabia que ela editava a lista oficial e pensaria que estava no controle, enquanto eu discretamente enviava os convites que ela não sabia. Depois veio a preparação. Tirei o velho projetor do armário e o apontei para a parede da sala. Perfeito, nítido, o suficiente para que ninguém dissesse que não viu a verdade. Comecei a montar slides como um louco, página após página das minhas horas extras registradas, dos pagamentos de mensalidade, o saldo da minha poupança e a PIS de Resistance, uma digitalização da cláusula do fundo universitário, em negrito, destacada, inescapável. Aquilo já não era apenas um jantar, era uma execução. Alguns dias depois, recebi um pacote na porta, sem remetente. Dentro havia fotos emolduradas que eu não via há meses, eu com Harry e Theo na praia, manhãs de Natal, jogos da Little League. No topo, um bilhete com a caligrafia bagunçada de Harry. Vá em frente e fique com as sobras, o futuro pertence a nós, não a você. Fiquei parado na cozinha olhando para aquilo. Eu achava que a foto rasgada no tribunal tinha sido baixo, mas isso foi deliberado. Eles realmente empacotaram minha paternidade e devolveram como se fosse lixo indesejado. Levei a pilha até a lareira, acendi um fósforo e alimentei cada foto às chamas. Vê-las enrolar-se em cinzas não doeu como eu esperava. Foi final. Como fechar uma porta e trancá-la do meu lado. Naquela noite, em vez de me afundar no sofá, fui à academia. Foi lá que a vi, cabelo escuro preso, foco intenso, se esforçando ao máximo. Ela me pegou olhando uma vez, deu um leve aceno e voltou à série. Eu nem sabia o nome dela ainda. Mais tarde descobriria que era Helena. Mas pela primeira vez em anos percebi que a vida poderia existir fora dos destroços da paternidade. Quanto mais se aproximava o jantar, mais óbvio ficava que minha ex estava nervosa. Ela me mandou mensagem depois que enviei a lista de convidados. Precisamos curar essa lista, alguns desses nomes não são apropriados para um evento de família. Tradução, ela tinha arriscado cada pessoa que sabia a verdade sobre Pat. Perfeito. Eu não discuti, apenas respondi ok, deixei que pensasse que estava puxando as cordas, enquanto eu armava a armadilha sob os pés dela. No final daquela semana, a casa estava pronta, sala de estar esvaziada, cadeiras emprestadas de vizinhos, projetor testado várias vezes, meu terno pendurado no armário, alinhado e nítido, os slides salvos em vários lugares. Eu não estava nervoso, não estava em dúvida. Pela primeira vez desde o tribunal, eu me sentia no controle. Eles pensaram que me tiraram o título de pai, mas o que realmente fizeram foi montar o palco para o próprio desmascaramento. Os fósforos estavam prontos, só faltava riscá-los. Mas aparentemente Pat e minha ex-esposa tiveram a mesma ideia. A única diferença é que eles tentaram riscar primeiro. Começou com um telefonema. Meu celular vibrou e, quando vi o nome, quase ri, Pat. Primeira vez que ele me ligava diretamente. Quando o nome dele apareceu na tela, coloquei a chamada no viva voz e deixei meu celular antigo gravando sobre a mesa. Eu sabia que o que quer que saísse da boca dele valeria a pena guardar. Ei, Sean, disse ele, tentando soar casual demais, achei que devíamos conversar de homem para homem sobre o que pedi. Agora que sou o pai de Harry e Theo, preciso de acesso às contas educacionais deles. Meu advogado disse que, como guardião,
tem o direito de administrar o fundo universitário que seu pai criou. Então vamos manter isso simples. Me passe as informações e ficará tudo bem. Inclinei-me para trás na cadeira, sorrindo mesmo que ele não pudesse ver. Interessante, porque na verdade eu não sei os detalhes. Meu pai cuidou de tudo com William, o advogado da família. Vai ter que falar com ele. Silêncio, depois uma resposta seca. Certo, me passe o número dele. Passei o contato, desliguei e segui meu dia. 2 horas depois, William me ligou, rindo tanto que mal dava para entender. Filho, o marido da sua ex acabou de me ligar exigindo acesso ao fundo. Quando expliquei a cláusula, que os meninos perderam os direitos após a adoção, ele surtou. Estava gritando que era impossível, que agora era o pai legal. Parecia prestes a quebrar alguma coisa. Ótimo, respondi, deixe ele quebrar. Na manhã seguinte, minha ex ligou. Sem cumprimento, sem fingimento, ladrão, gritou no telefone. Você roubou o dinheiro dos nossos filhos. Esse fundo era para eles. Eles não são mais meus filhos, disse friamente. Lembre-se, você garantiu isso no tribunal. Você sabe o que quero dizer, ela rebateu, esse dinheiro era para a educação deles. Você é nojento, eu a interrompi. Não, nojento é empurrar eles para uma adoção só para colocar as mãos nesse fundo. Agora está brava porque o plano deu errado. Não me ligue de novo, a não ser por meio de um advogado. Desliguei antes que respondesse. 2 dias depois percebi até onde estavam dispostos a ir minha vizinha, a senhora Porter, me parou na entrada de casa. Ela é o tipo de pessoa que repara em tudo. Sean, disse ela, ontem havia pessoas tirando fotos da sua casa. Não eram entregadores. Pranchetas, escrevendo coisas. Pareciam oficiais. Agradeci e disfarcei, mas por dentro sabia que algo estava vindo. Naquela tarde, a batida veio. Quando abri a porta, havia uma assistente social e um policial na varanda. Senhor Alvarez, disse a assistente social, recebemos uma denúncia de abuso infantil e negligência financeira. Podemos entrar. Meu coração disparou, mas meu rosto permaneceu calmo. Claro. Eles entraram, olhando ao redor como se procurassem armadilhas. A assistente social abriu uma pasta. A denúncia alega que o senhor negou apoio financeiro básico a menores durante anos, causando danos psicológicos. Existem declarações assinadas dos meninos. Ela colocou o arquivo na minha mesa e empurrou em minha direção. Abri, a letra organizada de Harry, o rabisco mais descuidado de Theo, um depoimento juramentado dizendo que eu os mantinha em condições desumanas, que me recusava a comprar roupas, que os privava financeiramente por crueldade. O policial franziu a testa. São acusações sérias, senhor Alvarez. Se comprovadas, estamos falando de acusações criminais. Me deem alguns minutos, disse eu, subindo as escadas. Voltei carregando uma caixa que guardava havia anos. Cada extrato bancário, cada recibo de mensalidade, cada conta médica, tudo organizado. Espalhei-os sobre a mesa. Aqui, falei, mensalidades de escola particular pagas todos os semestres, prêmios de seguro de saúde em dia, supermercado, roupas, atividades extracurriculares. 15 anos documentados. A assistente social folheou os papéis por mais de meia hora. A expressão dela mudou de suspeita para descrença. Isto mostra claramente que o senhor forneceu bem acima do suporte básico. O policial me olhou. Tem ideia por que seus filhos assinariam depoimentos assim? Sim, respondi calmamente, porque os pais deles os convenceram a isso. É sobre dinheiro. Um fundo universitário que eles não podem mais tocar. Pat tentou exigir acesso. E quando isso falhou, eles registraram esta denúncia. Eu até tenho prova. Tirei o celular do bolso, toquei a gravação e a voz de Pat encheu a sala. Meu advogado disse que, como guardião, tenho o direito de administrar o fundo. Em seguida, a frustração dele quando respondi que não sabia o valor. As sobrancelhas do policial se ergueram. Isso é altamente irregular. A assistente social fechou o arquivo. Precisaremos investigar mais a fundo, mas, desta perspectiva, parece que alguém está abusando do sistema para obter vantagem financeira. Eles foram embora 2 horas depois, mas não antes de o policial me dar um aviso. Se isso avançar, provavelmente tentarão solicitar uma ordem de restrição e congelar seus bens. Tenha toda a documentação em ordem. Naquela noite, sentei no escritório, a luz do computador iluminando o ambiente. Eles não estavam apenas tentando me roubar, estavam tentando me enterrar. Acusações falsas, truques legais,
Tudo para agarrar dinheiro que já não era deles. Ótimo! Se esse era o jogo que queriam, eu iria mais longe. Na manhã seguinte, fiz 2 ligações, uma para a futura faculdade de Harry, outra para a Adtel. Bom dia, disse ao setor de auxílio financeiro, preciso retirar formalmente minha declaração de apoio financeiro e minha garantia como consignatário dos empréstimos estudantis do meu filho. A mulher do outro lado pareceu surpresa. Há algum problema, senhor? Eles não são mais legalmente meus filhos, respondi firmemente, foram adotados por outro homem. Ele é o responsável pelas finanças educacionais agora. Além disso, recentemente apresentaram uma queixa me acusando de abuso e negligência. Isso deve constar. Houve uma longa pausa. Entendido, senhor. Isso acionará uma revisão imediata da matrícula. Sem garantias financeiras verificadas, o guardião será o responsável. Perfeito, eu disse, mandei a conta para ele. Naquela tarde, recostei-me na cadeira, olhando para o relógio. Minha casa estava impecável, meus documentos à prova de falhas, e meu dedo estava no gatilho. Eles queriam uma guerra por dinheiro, estavam prestes a aprender como é perder tudo em que confiavam. Os fósforos não estavam apenas prontos, a primeira chama já estava acesa. Quando chegou a noite do jantar de despedida, minha casa nem parecia minha casa. A sala de estar estava vazia, cadeiras dobráveis alinhadas em fileiras organizadas, o projetor apontado para a parede, o ar cheirando a comida de buffet. Nada sofisticado, mas suficiente para impressionar quem pensava que eu só sabia fazer hambúrguer em uma churrasqueira enferrujada. Eu estava em meu novo terno, abotoaduras brilhando, sentindo-me mais afiado do que em anos. Helena chegou ao meu lado, vestida de forma simples mas elegante, e quando segurou meu braço percebi que entrava naquela noite como um homem que eles não reconheceriam. A campainha tocou. Um por um, eles foram entrando. Minha ex-esposa, convencida como sempre em um vestido brilhante. Tete, já suando pelo colarinho da camisa. E atrás deles, Harry e Tel, visivelmente desconfortáveis, como se não tivessem certeza se aquilo era uma armadilha ou não. Uau, disse minha ex, olhando ao redor, você realmente se esforçou. Reconheço isso. Eu sorri, sentem-se onde quiserem, vamos começar em breve. Eles não eram os únicos. Hunter chegou, apertando minha mão firmemente, os olhos fixos em Pat como um predador esperando o momento certo. Alguns credores de Pat entraram discretamente, rostos tensos de expectativa. Até ouvi um deles sussurrar, mal posso esperar para ver ele se contorcer. Perfeito. A comida foi servida primeiro, apenas para manter a ilusão. Conversas enchiam o ar, mas a maioria das pessoas me lançava olhares discretos. Estavam esperando o motivo real de eu tê-los levado até ali. Então, no momento exato, minha ex levantou a taça. Um brinde à família, anunciou, sorrindo como se tivesse vencido. Há novos começos e a Pat, que assumiu onde outros falharam. A sala aplaudiu educadamente. Harry deu um sorriso de canto, Tel assentiu, Pat estufou o peito, absorvendo o falso louvor. Esperei o aplauso morrer, então me levantei. Obrigado por isso, falei calmamente, mas acho que está na hora de esclarecermos algumas coisas. Já que todos estão aqui para celebrar, vamos garantir que saibam exatamente o que estão celebrando. A sala silenciou instantaneamente. Peguei o controle remoto do projetor e o primeiro slide iluminou a parede, uma planilha com minhas horas extras, linha após linha, anos de noites tardias e turnos duplos. Por 15 anos, trabalhei em 2 empregos. Cada centavo possível coloquei na criação de Harry e Tel. Mensalidades, saúde, comida, roupas, tudo documentado. Alguns aqui me chamaram de mão de vaca. Alguns pensaram que eu não fazia o suficiente. Então vamos colocar os números às claras. O slide seguinte mostrou minha conta poupança, o saldo de $447 mil acumulado ao longo dos anos. Suspiros percorreram a sala. E isso foi só o que eu consegui. O que vocês não sabiam é que o avô deles também criou um fundo universitário, de $2 milhões, reservado para o futuro deles até a adoção. Clique. O próximo slide mostrou o decreto de adoção lado a lado com a cláusula do fundo. As palavras estavam destacadas: se os beneficiários deixam de ser dependentes legais, os fundos revertem ao pai biológico. Então, quando Harry e Tel entraram naquele tribunal e escolheram a adoção, fiz uma pausa, deixando as palavras ecoarem. Eles não apenas se afastaram de mim. Eles se afastaram disso. Murmúrios preencheram a sala. Minha ex saltou da cadeira, o rosto vermelho.
Você roubou o dinheiro deles. Virei-me para ela. Não. Você roubou meus filhos de mim, e o dinheiro voltou legalmente comigo quando fez isso. Pat tentou interromper. Não é assim que funciona. Eu sou o guardião agora. Esse fundo engraçado você dizer isso. Cortei. Porque tenho você gravado dizendo que queria acesso a ele. O problema é que, Pat, você não administra o que não existe mais para eles. Apertei play no clipe. A voz dele ecoou na sala. Meu advogado disse que, como guardião, tenho o direito de administrar o fundo. Em seguida, a frustração dele quando expliquei que não tinha nada. A sala ficou em silêncio mortal. Clique. O próximo slide apareceu. Dívidas, $400 mil a credores privados. Um negócio falido havia 6 meses. Apontei para os números, é o homem pelo qual meus filhos me trocaram. Eles pensaram que ele estava comprando para eles Audis, férias, uma vida melhor. Mas aqui está a realidade, ele estava se afogando em dívidas. Aqueles carros, cliquei novamente. Um quadro parado do vídeo do WhatsApp de Harry e Tel, exibindo-se ao lado do conversível vermelho, placas da concessionária, não era dele, nunca foi. O rosto de Tel empalideceu, Harry parecia querer derreter no chão. Então Hunter se levantou. Você também me deve $60 mil, seu mentiroso, gritou, batendo uma pasta sobre a mesa. Prometeu me pagar, em vez disso me enganou como a todos os outros. Pat gaguejou, tentando se levantar, mas seus credores o cercaram, prendendo-o à mesa. Eu ainda não tinha terminado. Mas dívida não é o pior, disse friamente. Clique. O slide final iluminou a parede, documentos de fraude de seguro completos com assinaturas. 5 anos atrás, Pat fingiu um acidente de trabalho, minha ex-esposa o ajudou a falsificar registros médicos. Hunter guardou as provas. Então, quando ouvirem sobre as acusações de abuso que registraram contra mim, entendam, foi isso que as originou. Um vigarista e sua cúmplice. Suspiros viraram gritos, celulares apareceram, gente tirando fotos da tela. O rosto da minha ex desmoronou, lágrimas misturadas à fúria. Nós não sabíamos, murmurou Harry, mas ninguém ouviu. A sala tinha se voltado completamente contra eles. Coloquei o controle remoto sobre a mesa. Vocês me libertaram de ser pai no tribunal, esta noite eu os liberto da minha carteira. É tudo que tenho a dizer. Virei-me, ofereci meu braço a Helena e juntos caminhamos até a porta. Atrás de mim, o caos explodiu, Hunter gritando, credores exigindo respostas, minha ex balbuciando sobre mentiras, Pat tentando escapar mas sendo encurralado. E Harry e Tel, eles apenas ficaram parados, congelados no meio de tudo, assistindo ao império que achavam ter herdado ruir ao redor deles. Lá fora, a noite estava fresca, silenciosa, quase pacífica. Pela primeira vez em muito tempo, senti o peso sair dos meus ombros. O fogo ardia e eu não precisava ficar para vê-los virar cinzas. Na semana seguinte, as consequências já tinham começado. Os credores de Pat não esperaram, processaram-no e congelaram o pouco que restava. Em poucas semanas, promotores apresentaram acusações. Alguns meses depois, ele aceitou um acordo judicial e pegou uma sentença de 2 anos por fraude de seguro. Hunter entregou a papelada, os promotores aproveitaram, e Pat acabou com 2 anos de prisão. Minha ex, encurralada, fez um acordo, testemunhou contra ele em troca de liberdade condicional. Mas o estrago estava feito. Saiu com antecedentes criminais que a tornaram impossível de empregar em qualquer área séria. Seu círculo social também desapareceu. As mesmas pessoas a quem ela havia exibido sua atualização agora a evitavam como peste. Quanto a Harry e Tel, a realidade não se importa com a arrogância adolescente. Sem o fundo fiduciário e sem minha assinatura como fiador, a matrícula de Harry na faculdade foi cancelada antes mesmo de o semestre começar. A vaga de admissão antecipada de Tel também foi revogada. Sem o apoio financeiro, quando retirei o respaldo e a papelada da adoção entrou, os escritórios de admissões marcaram seus arquivos. Sem comprovação de suporte, tudo parou, e aquela mancha o seguiu. Outras universidades também não quiseram aceitá-los. O futuro que Pat prometera desapareceu da noite para o dia. Então eles arrumaram empregos. Harry acabou repondo prateleiras no turno da noite de um supermercado. Tel virou garçom em uma rede de restaurantes, servindo refeições no mesmo lugar onde costumava comer com os amigos. Por diversão, mudarão-se para um minúsculo apartamento de 1 quarto, dividindo aluguel e contas. Sem carros, sem férias, sem roupas caras, apenas salários que sumiam no instante em que caíam.
Meses se passaram antes de eu vê-los novamente. Numa manhã de sábado, a campainha tocou. Quando abri a porta, lá estavam eles, mais magros, desgastados, não eram mais os garotos arrogantes que vi no tribunal. Não tinham mais a soberba, apenas cansaço e algo novo nos olhos, respeito, talvez até medo. Oi, pai, disse Harry, a voz trêmula. Eu não me movi. O que estão fazendo aqui? Theo engoliu seco. Queríamos conversar, se tiver tempo. Contra meu melhor julgamento, deixei-os entrar. Sentaram-se à mesa onde uma vez eu mostrara à assistente social meus recibos. Só que desta vez eles trouxeram seus próprios contra-cheques, um caderno de orçamento, anotações do que estavam fazendo para sobreviver. Há 8 meses estamos trabalhando e pensando, disse Theo, sobre o que fizemos, sobre o que você fez por nós. A voz de Harry falhou. Chamamos você de mão de vaca quando trabalhava em 2 empregos para nos dar tudo. Agora sabemos como é acordar às 5 e ainda não ter o suficiente. Entendemos agora. Eles não imploraram, não choraram. Apenas expuseram seus números, seu plano. Então Harry disse, não estamos pedindo presentes. Estamos pedindo um empréstimo, com juros. Queremos ganhar de volta o direito de ser seus filhos. Não disse sim imediatamente. Falei que pensaria a respeito. Uma semana depois, enviei um contrato elaborado por William, um acordo formal de financiamento educacional. Os termos eram rígidos, juros de 3%, manter uma média mínima de 3,5%, trabalhar pelo menos 20 horas por semana, relatórios mensais de despesas, chamadas de vídeo quinzenais. Já não era apoio paterno, era negócio. Eles assinaram sem nem ler as letras miúdas. Enquanto isso, eu não estava parado. Investi o dinheiro do fundo de forma inteligente. Em menos de um ano, entre um mercado aquecido e uma pequena negociação imobiliária, ele cresceu em mais $800 mil. Eu viajei, vivi, finalmente fiz coisas por mim. A primeira chamada de vídeo com Theo foi surreal. Ele me mostrou as notas, todas as. O orçamento estava apertado, cada dólar rastreado. Obrigado por nos dar uma segunda chance, disse ele. Vocês estão conquistando, respondi. E eu quis dizer isso. Não era a relação de pai e filhos que tivemos um dia. Era diferente, melhor de certa forma. Sem ilusões, sem direito adquirido. Respeito onde antes havia ressentimento. Minha ex não aceitou tão bem. Mandou mensagens durante meses, a maioria me culpando por arruinar suas vidas. A última dizia apenas, eu te odeio. Depois disso, mudei meu número. Às vezes me pergunto se fui longe demais, se talvez tenha sido duro demais. Mas então lembro as palavras de Theo durante o caos da festa. Pat prometeu faculdade, carros, viagens. Disse que você era mão de vaca por escolha. Isso não foi um erro, foi uma decisão. E tivemos que viver com isso. Por 15 anos carreguei o peso de ser pai deles. Agora não carregava nada. O dinheiro estava seguro, a vida era minha. E, pela primeira vez em quase 2 décadas, finalmente entendi o que a liberdade realmente significava.